Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? jóia? Boa tarde, boa tarde. Só me apresentando aqui, eu sou o Bruno, de azul, o Alexandre de azul marinho aqui do meu lado. Tudo bem? Tudo bem, gente? Prazer aí, Bruno, Natália. Prazer. Eu não tô conseguindo ver o nome. Eu também não tô conseguindo aqui. Travou aqui. Vou exibir logo. Agora apareceu o Rafael. Prazer, Rafael, também. Isso, eu sou o Rafael, o Bruno e a Natália. Fechado. Mais alguém do lado de vocês, pessoal? Não, do nosso lado é só a gente mesmo. Então tá joia. Obrigado aí pelo tempo. Legal aí estar em contato. Eu não sei se eu já fiz alguma reunião com vocês há um tempo atrás. Que não me é estranho. O nome, obviamente, não é... Plasargad é um nome conhecido, mas eu não sei se eu tive com vocês em alguma oferta de fundo imobiliário que vocês participaram, algum roadshow. Eu acredito que não me lembro. A gente já chegou a conversar com a RBR outras vezes, mas a gente conversou com a Almendra e conversou com o Daniel, né? O Daniel Malheiros, que no fim, Daniel é até amigo meu pessoal. Ah, ele é teu amigo? É. Então, por isso que eu conheço. O Daniel acho que já comentou de vocês. Pode ser. Tantos escritórios que a gente acaba conversando aqui que... Então é por isso. Pode ser por isso. Legal. Rafael, antes de a gente começar, a ideia... Vocês dão o tom aqui pra gente. Eu tinha na agenda gastar 2-3 minutos aqui dando um update geral de RBR como um todo. E aí depois a gente fala um pouquinho de investimentos internacionais no nosso primeiro fundo, que não é imobiliário, né? Ele é um FIA, ele é um fundo de ações do exterior, que faz stock picking, né? Gestão ativa dos REITs, que é o mercado imobiliário americano. E aí vocês vão dando tom para a gente aqui, tá? Não, tá ok. Pode ir falando aí, a gente, conforme for tendo dúvidas, a gente vai perguntando. Então, falar rapidinho de RBR, você compartilha aí, Ale? E a gente vai batendo papo. Bom, a gente é uma gestora independente, né, de investimentos, que tem como, acho que o diferencial justamente o foco de atuação 100% ligado em investimentos imobiliários. Hoje a gente já tem uma atuação global, então tem investimentos imobiliários tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, uma partnership, 9 sócios. Estamos caminhando para quase 50 profissionais, colaboradores na empresa. Hoje a gente já está com aproximadamente 6.700 de ativos sob gestão. Eu sou um dos sócios, eu lidero aqui a área de relação com investidores. Eu estou praticamente desde o D1 aqui na gestora, desde 2014. O Ale faz parte do time de relação com investidores conosco. E aí, falando de RBR, assim, no Brasil a gente tem, até por estar aqui no Brasil, né, e foi onde tudo começou, a gente começou fazendo investimento imobiliário aqui no Brasil. Depois desses 7 anos, a gente tem uma cobertura, né, bem ampla no que tange investimento imobiliário. Então, tem desde fundos com mandato de desenvolvimento, então, que compra terreno e produz ativo do zero. A gente atua no segmento residencial, no segmento comercial e também no segmento de log, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, hoje a gente está caminhando já para quase 40 SPS, 40 projetos de desenvolvimento Greenfield do zero, que a gente é investidor direto. Quase 1,3 bi de real under management investido no equity de projetos de desenvolvimento. Tá? Depois a gente tem uma área que a gente chama de renda ou tijolo. Aqui a gente compra ativo performado para renda, são 2 veículos listados em bolsa, prazo indeterminado, com o objetivo de pagar rendimento. Um é o RBR Properties e o outro é o RBR Log. Esses 2 fundos aí são bastante conhecidos, talvez vocês já tenham se deparado aí com esses tickers aí, que é o RBR P11 e o RBR L11. O P compra majoritariamente escritórios corporativos em São Paulo, enquanto que o Log, obviamente, compra aí galpões logísticos, tanto em São Paulo quanto em outras regiões do Brasil. Hoje, a gente atua só em São Paulo e Minas Gerais, na região de Extrema, ali, que é pertinho de São Paulo. Tá? Depois a gente também faz crédito imobiliário. Embaixo desse guarda-chuva a gente tem 2 mandatos, 2 veículos. O RBR R11, que é o rendimento high grade, e o RBR Y11, que é o nosso crédito estruturado. A diferenciação desses fundos,
Ambos fundos só compram CRI, né, uma carteira pulverizada de crédito imobiliário, de CRI. Justamente a diferença é justamente o nível de spread, né, o nível de taxa que a gente busca nas operações dentro desses fundos. Então, o high grade operando aí entre 150 a 200 bips acima da curva da NTNB, e o crédito estruturado a gente opera aí entre 350 a 400, 500 bips acima da B, tá? Tem também um bi e meio dentro dessa estratégia. E aí, fechando o Brasil, a gente tem o nosso mandato multi-estratégia, onde a gente cobre basicamente qualquer tipo de ativo imobiliário, seja equity, seja dívida, seja no mercado público, seja no mercado privado. A gente começou fazendo um stock picking dos FIIs, obviamente, né, com o nosso FOF, que é o RBR Alpha, RBRF11, mas também com o passar do tempo, né, e à medida que a gente foi agregando novos profissionais, aqui a cobertura ela se estendeu não só para fundo imobiliário e para CRI, mas também para equities, né, para ações. Então, hoje a gente também cobre todos os shoppings, as property companies e as home builders, né? Estamos falando aí de Iguatemi, BR Malls, BR Property, São Carlos, aí todas as home builders, aí as construtoras, tá? Então, a gente fecha Brasil aí, obviamente com um mandato bem amplo, né? E muito com esse que a gente gosta de frisar, o DNA de tijolo, né? Então, os sócios responsáveis por cada caixinha são caras com track record, né? Oriundos de incorporadoras e que fizeram a migração para o mercado financeiro ao longo dos últimos 7 anos, tá? E aí, dando seguimento aqui para fechar aqui, falando de investimentos internacionais, que eu comentei um pouquinho para vocês, né? Isso passa um pouco do propósito da RBR de ser uma gestora global de investimentos alternativos focado no mercado imobiliário. E eu acho que isso vai um pouco em linha, né, com o que vem acontecendo nos últimos 10 anos, e vocês estão dentro desse protagonismo de desbancarização de investimentos, né? Eu acho que, concomitantemente a isso, houve também essa democratização da diversificação geográfica desses investimentos, né? Então, hoje eu tenho certeza que a Pazargada não analisa somente investimentos no Brasil, né? Eu acho que é prudente, é saudável, é complementar, ter um olhar, né, com diversificação geográfica e acessar outros mercados em outras geografias. Então, nesse sentido, a gente começou a analisar investimento fora do Brasil já há mais de 5 anos, tá? Eu acho que, acima de tudo, nos deixa aqui investidores melhores, né? A gente está em contato com outros mercados, analisar ativo dolarizado, você olhar, às vezes, mercados um pouco mais maduros, tendências teses de investimentos que em alguns mercados são bem já aquecidos, bem maduro. Aqui no Brasil ainda é incipiente. Então, eu acho que no final das contas, nos deixa investidores melhores, né? Então, há 5 anos a gente está lá já investindo fora do país e a gente já tem hoje 2 teses bem consolidadas de investimento imobiliário fora. A primeira tese foi quando a gente começou. A gente atua num nicho super específico na cidade de Nova York, tá? Até o Dani, teu amigo, Rafael, que está à frente dessa caixinha, acho que ele já comentou com você essa tese. Sim, a gente atua no segmento residencial lá em Nova York, numa classe específica que é o multifamily, tá? Que são esses predinhos aí. Esses predinhos são predinhos residenciais, onde os apartamentos são todos voltados para locação, e são predinhos que é de um único dono. Normalmente são famílias que carregam esses ativos imobiliários aqui para renda, tá? E a tese é muito simples. A gente compra esses predinhos dessas famílias, compra o ativo todo. Normalmente esses predinhos estão super bem localizados, eles são até charmosos por fora, né? Você vê que tem uma fachada bonitinha, charmosinha, mas esses prédios estão um lixo por dentro. Os apartamentos estão extremamente deteriorados. Porque a família não cuidou da maneira que tinha que cuidar, e aí o ativo ficou obsoleto. E a nossa tese é comprar esse ativo, retrofitar o ativo todo por fora, dar um tapa numa limpeza de fachada, reposiciona esse ativo, aluga, estabiliza esse yield e depois vende com ganho de capital
ou com compressão de cap rate, né? Então, uma tese bem simples, que a gente já estamos fazendo isso há quase 4 anos. São hoje já 105 milhões de dólares investidos nesses predinhos. Esse dinheiro é proveniente de famílias, single family offices brasileiros, que a gente acessa, capta direto eles e investem conosco. Esses 100 milhões de dólares totalizam em mais ou menos uns 33 prédios, divididos aí em Manhattan e Brooklyn, em 2 veículos, o RBR Club One e o Club Two, cada um com 50 milhões de dólares. O Club One já está em fase de desinvestimento. O Club One a gente fechou com 23 prédios, dos quais 4 a gente já desinvestiu com ganho de capital. E o Club Two a gente levantou esse ano e ele tá em fase final de investimento. Então é uma tese que ela é muito específica, muito nichada, mas é uma tese que ela fica no meio do caminho, não é um desenvolvimento do zero, não é um greenfield, a gente chama que é um brownfield, não um retrofit, mas é uma tese que dá bastante insumo para a gente também, e tem muita informação valiosa que a gente, ao longo desses 5 anos, fomos compilando aqui para o nosso time de análise, liderado pelo Daniel. Tá? Então, essa é uma tese. E a segunda tese, que é inclusive o objeto da nossa conversa aqui hoje, é sobre o mercado de REITs, né? Os Real Estate Investment Trusts, né? Que são companhias, são empresas listadas lá na Bolsa americana, que têm o propósito de investir no mercado imobiliário. Então, é uma pegada que se assemelha muito mais ao mercado aqui brasileiro de equities. Então, é como se fosse uma Iguatemi, uma Multiplan, uma BR Malls, uma Aliança Sonai, uma BR Properties, uma São Carlos, ou as home builders, né? Uma Iven, uma Cirela, Ezetec. Então, são empresas listadas na Bolsa, então, mercado de equity. Muitos gostam de falar que são tipo os primos mais velhos, né, dos fundos imobiliários, né? Mas quando você analisa a essência, na estrutura, a dinâmica de mercado, são indústrias completamente diferentes, né? Enquanto aqui a indústria de fundo imobiliário aqui no Brasil, a gente fala que é um mercado de 140 bi de real, grosso modo, estou arredondando, com 5, 6 subclasses de tijolo. O mercado de REIT é uma indústria de mais de 1,5 trilhão de dólares. Então, é uma indústria que tem maior que o PIB do Brasil, né? É uma indústria onde você tem uma diversificação setorial gigantesca, são basicamente aí 12 subsegmentos. Só o segmento residencial lá tem 3 subclasses, tem o multifamily, tem o single family e tem uma outra classe que eles chamam de manufactured home, que são casas pré-moldadas, né? E é uma indústria que também tem uma característica interessante, que é o oposto aqui da indústria estou usando também, de novo, aqui uma proxy com a indústria de fundo imobiliário aqui, que é majoritariamente, o fundo imobiliário aqui no Brasil é majoritariamente uma indústria composta por investidores, pessoas físicas, né? Varejo, não profissional, né? 80% é varejo e 20% são investidores institucionais. Lá é o contrário. É uma indústria de 1,5 trilhão de dólares, onde 80% dos investidores, né, do passivo dessa indústria, são investidores profissionais. Então, são endowment funds, são assets, são investidores estrangeiros. Então, é uma indústria muito madura, né, com uma dinâmica super, super forte, e também bem correlacionada, bem correlata com a indústria de equities, né, com o S&P efetivamente. E os 20%, os outros 20% estão nas mãos de investidores, pessoas físicas americanos, né? Então, também corrobora que é uma classe de ativo muito interessante para o investidor brasileiro ter acesso, porque 25% dos americanos, pessoas físicas, investem no mercado imobiliário americano através dos REITs, né? Eles compram lá basicamente equities, bonds, que é renda fixa, e mercado imobiliário através dos REITs. Então, o que eu quero dizer com isso, né? É uma indústria que quanto mais a gente estuda, mais a gente se aprofunda, mais a gente investe tempo, recurso humano, né? A gente vira entusiasta e tem a certeza, a clareza de que é uma classe de ativo extremamente complementar para compor um portfólio de investidores aqui brasileiros, né? Se você pegar historicamente a indústria de REITs, né, essa classe de ativo, ela tem um retorno histórico
de mais ou menos 10, 11% ao ano, né? Se você pegar uma janela de 20 anos, é uma classe de ativo que bate o S&P, né? Então, é também uma fonte importante de geração de alfa, né? Para entregar retornos consistentes para os investidores. Então, o propósito da RBR aqui é, obviamente, fazer toda essa cobertura, né? Cobrir essa indústria como um todo, e, em cima disso, tentar montar e construir um portfólio de maneira extremamente fundamentalista, né? A pegada aqui é muito mais vou usar uma palavra bonita aqui, né? Um value investing, né? Daniel gosta de usar essa palavra, Rafa, você deve conhecer, conhece ele, e tentar montar e criar portfólios aí de análise fundamentalista e que consiga bater esses principais benchmarks, que são basicamente dois, né? O Nareit e o MSI REIT, né? São os principais índices que compõem essa indústria, tá? Então, faz 2 anos que a gente cobre isso, né? Nesses últimos 2 anos o time engordou bastante. Eu vou apresentar aqui para vocês. O time, obviamente, ele é liderado pelo portfólio manager, ele é o Daniel Malheiros. Em cima dele a gente tem o comitê de investimento, onde é representado pelo Ricardo Almendra, que você teve com ele, o Guilherme Bueno Neto e o Caio Castro, são os 3 principais sócios. E embaixo do Daniel, a gente hoje já tem um time bem robusto de analistas. Estamos caminhando aí para 8 analistas, estamos contratando mais 2. E esses analistas, eles cobrem essas diversas classes setoriais imobiliárias, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, é uma troca muito interessante também, e que gera uma dinâmica super, super bacana e vem tendo bastante sucesso na gestão desse fundo. Vale a pena comentar com vocês também que hoje, além de todo esse time robusto que faz parte da gestão desse fundo nosso de gestão ativa de REITs, hoje a gente já tem também, lá fora, a gente está montando um escritório em Nova York, então ano que vem a gente está com um escritório lá, e hoje a gente já tem um board member americano, o nome dele é David Proof, é um cara muito sênior, um cara de seus 60 e poucos anos, hoje ele é aposentado, ele dá aula em Colômbia, ele que inclusive escreveu sobre REITs do curso do CFA, então um cara bastante sênior, um cara que está nessa indústria de REITs há mais de 20 anos, ele, nos últimos 10 anos de carreira dele, ele foi portfólio manager de um fundo de gestão ativa da Goldman Sachs de REITs, e é um cara que dá muito fit conosco, obviamente, que tem muita troca de informações sobre valuation, sobre modelagem, sobre segmentos aí da indústria de REITs, mas, além disso, por ser um cara muito inserido nessa indústria há muito tempo, é um cara que abre muita porta para toda a nossa equipe de gestão ter acesso aos management teams dessas empresas, dessas companhias, né, dos REITs. Então ele, bota a gente para conversar com o CFO, com o CEO dá exemplos aqui, Prologis, que é a maior empresa, né, imobiliária que atua no segmento logístico, tem atuação inclusive mundial, né, não atua só nos Estados Unidos, atua no Brasil e no mundo inteiro. Da Simon Properties, que é outro REIT que é gigantesco aqui, do segmento de shopping, da American Towers, que é uma empresa de segmento de torre de celular. Então, é um cara que dá um fit bem interessante conosco, tá? E aí, por último, para não ficar tão chato o nosso papo aqui, e a gente bater papo, a gente chega no nosso fundo hoje. Ele é um veículo bem eficiente, porque ele é um FIA, ele é um fundo de investimento de ações no exterior, BDR nível 1, então, ou seja, ele é voltado para o público em geral. O investimento mínimo é R$5.000, ele tem uma liquidez de 15. Hoje já está disponível na plataforma tanto a versão redeada, né, em reais, quanto a versão dolarizada, né, com exposição cambial. Então, vai aí do perfil de vocês o veículo que vocês acham que faz mais sentido para alocar. Hoje tem um parênteses aqui, um momento interessante de você comprar o fundo redeado. Eu, particularmente, estou comprando esse fundo redeado porque vocês são do ramo, vocês estão aí ligados que hoje o diferencial de juros Brasil e Estados Unidos está muito alto, então o RED, né, ele tem um carrego positivo aí de entre 5% e 7% ao ano, então é um retorno adicional
Então, você pega o nosso stock picking dos REITs lá, ele tem um retorno esperado de 13, 14% ao ano em dólar. Você trava o câmbio hoje, isso adiciona aí uns 5 pontos no retorno por conta desse diferencial de juros hoje. Então, eu particularmente hoje estou comprando esse fundo, a versão redeada dele. Ele vai completar agora 12 meses, a gente está entregando um retorno muito interessante, a gente abriu 10 pontos sobre os nossos benchmarking, sobre esses dois índices aí, o MSCI REIT, e é um momento assim, muito oportuno na nossa visão, antecipando aqui algumas perguntas que fazem para a gente, essa questão de, puta, já não subiu muito, né? Tem a questão aí do possível aumento de taxa de juros dos Estados Unidos, que é dado, né? A gente só não sabe quando isso vai acontecer. Mas eu acho que, indo por partes, assim, né? É evidente, né? É dado que esses juros vai subir. E também tem a questão da inflação americana, né? Que é um negócio que vem se provando bastante resiliente, né? Tá com cara de que a questão da inflação ela vai se perdurar por um médio prazo, vamos dizer assim. São dois componentes importantes que impactam, obviamente, aqui a indústria imobiliária americana de maneira geral, mas são dois componentes que estão num pano de fundo de economia norte-americana crescendo. E isso é um negócio muito interessante, isso é um negócio muito forte para algumas classes de ativos imobiliárias específicas, e são classes que estão presentes no nosso portfólio na estratégia core, né? A gente gosta de dividir aqui o nosso portfólio entre estratégia core e estratégia tática. Então, dentro da estratégia core, que é aí quase 75% do nosso portfólio, estão os segmentos residenciais em duas classes, o multifamily e o manufactured home, que são classes que são, assim, mesmo se o juro subir, e muito por conta de inflação, elas são classes que se beneficiam de movimentos como esse. Por quê? O juro sobe, naturalmente o financiamento imobiliário para os compradores de casa fica mais pesado, né? Fica mais caro para o cara comprar a casa própria, então ele vai para a moradia de aluguel, que é o multifamily, e também está um pouco relacionado com o manufactured home. Não sei se vocês conhecem essa classe, o manufactured home, mas o que é isso? O REIT, a empresa, ela é dona de um pedaço de terra, e o REIT, a empresa loteia essa terra, faz loteamentos e aluga para uma família. E essa família vai botar em cima desse lote a casa dele pré-moldada. Então ele faz um contrato de 10, 15 anos com o REIT e bota a casa dele lá pré-moldada em cima, né? E esses contratos eles corrigem ano após ano, né? Eles corrigem a cada 12 meses, tanto para o multifamily quanto para o manufactured home. Então, a economia dos Estados Unidos crescendo, né? E com esses juros subindo, são classes que a gente consegue capturar esse leasing spread ano após ano, né? Hoje o mercado residencial americano ele está bombando, né? O estoque de casas residenciais nos Estados Unidos como um todo hoje é de 3 meses. 3 meses. Isso é um dado muito, muito forte. Então, é uma oferta e demanda muito ajustada. Está todo mundo indo para esse segmento residencial. E é um segmento também que foge um pouco do risco disruptivo, né? Que outras classes têm, como, por exemplo, o industrial, né? Que é o segmento logístico, também é parte importante do nosso portfólio. A gente está aumentando, inclusive, estamos indo para 20% do portfólio, indo para o industrial, é o segmento logístico, que daí vai um pouco com dessa questão de tecnologia, né, de e-commerce, de mudança de hábito, né? Pandemia, acho que retificou muito isso, que o mundo está se transformando em relação a isso. A China já vende hoje mais via varejo eletrônico do que comércio físico, né? E os Estados Unidos, obviamente, acompanha essa mudança de hábito. Então, é um segmento que também vem se beneficiando muito com isso, e olhando para frente, a gente está bastante comprado nessas teses. Os outros principais teses de investimento tá em data center, que é armazenamento de dados, também em linha com essa questão de tecnologia, e o segmento de infraestrutura, muito ligado à torre de celular, também com a questão da tecnologia, principalmente do 5G, que é uma realidade aí que vem tomando espaço ano após ano. Depois a gente tem um pouquinho de portfólio tático, que está muito em varejo de shopping e segmento comercial, lajes corporativas,
que foram teses pontuais que a gente já fez, entrou e saiu com ganho de capital muito, com esse movimento de reopening, né, de Estados Unidos pós-pandemia, com esses espaços físicos sendo reabertos e algumas companhias que se beneficiaram com isso. Então, pessoal, acho que de maneira... Eu acho que eu até me alonguei bastante, não sei se vocês têm alguma dúvida aí, perguntas. Uma curiosidade, o segmento residencial, grande parte daí está nos grandes centros, nas grandes cidades, ou é bem espalhado isso lá? Não faço ideia como é que é. O mercado é muito grande e muito amplo, Rafael. Então, ele se divide, tem focos, né, de aglomerações de densidade demográfica nos Estados Unidos como um todo, tá? Então, tem desde lá da região de Nova York, Boston, aí tem toda a questão ali na costa oeste, né, na Califórnia, e teve muito uma migração para o Sun Belt, que eles chamam, né, que pega Dallas, Texas, e descendo para a Flórida, né? E, inclusive, os REITs que estão posicionados nesse cinturão, né, do Sun Belt, pra você ter uma ideia, está tão aquecido que tem aí empresas sendo negociadas num cap rate de 3,5. Então, a gente até acha que está um pouco esticado demais, mas ele é bem espalhado para os Estados Unidos como um todo, tá? Eu pergunto porque, assim, pelo que eu vi, na pandemia houve uma certa fuga, né, das pessoas dos grandes centros, indo para cidades menores e tudo mais. Aí, não sei quanto que isso afetaria, mas pelo que você falou, acho que afeta alguns e talvez beneficia muito outros fundos, né? Muito isso e exatamente isso. Aí vai da capacidade de a gente conseguir ler empresas que estão bem posicionadas, né? Que, lembrando, são empresas que têm uma atuação federal, né? Os caras atuam nos Estados Unidos como um todo. Mas teve muito também, cara, assim, de maneira bem... Teve muita mídia, assim, notícias midiáticas, né? Puta, Nova York, falou muito de Nova York, né? Puta, tem gente fugindo, Ó, vou te dar um dado interessante aqui. O mercado residencial de Nova York, o multifamily, né, residencial de apartamentos para locação, a vacância histórica é de 2,5%. 2,5%. Basicamente não existe. Esse negócio triplicou na pandemia, foi para 7%. Mas vamos lá, 7%. Né? 7% é praticamente nada. E aí, hoje já voltou para 3%, com a reabertura da economia. Então, olha a profundidade do mercado, olha o dinamismo do negócio, entendeu? Então, essa que era a próxima pergunta, né? O quanto que isso vai perdurar após pandemia, ou se daqui a pouco vai todo mundo voltar para Nova York, os grandes centros, e volta a vida normal, né? Já voltou, cara. Nova York, puta, já passou por diversas crises, né? Pô, teve o atentado à Torre Gêmeas lá, né, cara? E voltou mais forte. E, cara, tô usando Nova York aqui como exemplo, porque como a gente tem atuação naquele outro fundo lá de desenvolvimento, que a gente faz retrofit, né? A gente conhece um pouquinho sobre o mercado lá. Hoje, esse negócio já voltou, os preços já voltaram para patamares pré-pandemia, e tem regiões específicas, principalmente no Brooklyn, em algumas regiões de Manhattan, que o preço, inclusive, já está de 5% a 10% acima do que estava em 2019, pré-pandemia. Né? Então, quer dizer, puta, as coisas estão voltando ao normal, né? E, de novo, cara, acho que a mensagem muito forte Estados Unidos, a gente vai subir juros, tem inflação, mas a expectativa de crescimento econômico esse ano é de 5% de aumento de PIB. E ano que vem, o próximo é de 5% e 5%. Então, cara, isso é muito forte para ativo imobiliário. E aí, obviamente, que você tem que olhar na lupa, né? Porque tem empresas que conseguem capturar, independente Tem empresa que vai crescer descorrelacionado com o PIB, e aí é um pouco da opinião nossa, são empresas que pegam esses movimentos disruptivos de tecnologia, e tem empresas que vão sofrer com a subida de taxa de juros, e tem empresa que vai se beneficiar, entendeu? Lá o mercado é dinâmico, diferentemente aqui no fundo imobiliário, né, Brasil, sobe os juros, que é o que está acontecendo agora, puta, a classe como um todo derrete. Log, shopping, corporativo, residencial,
O único que sofre menos é o fundo de CRI, né? Porque, obviamente, são dívidas e estão indexadas aí a CDI e inflação. Mas também sofreu ali no começo, agora está próximo do valor patrimonial. Mas lá, até pela maturidade da indústria, são empresas que conseguem surfar aí, e tem um histórico longo, né, 20 anos, e vão surfando esses movimentos de subida, queda de taxa de juros, PIB subindo, PIB contraindo. Então, um pouco disso, assim. O fundo, ele investe 100% em Estados Unidos ou ele pode investir em outros lugares do mundo? 100% Estados Unidos. Por mais que são empresas 100% americanas, no entanto, as empresas têm atuação global, né? Mas o fundo compra só ativos, só empresas americanas. Mas, de novo, o Prologis, ela tem, que é o maior... Prologis tem um valor de market cap de mais de 100 bilhões de dólares. E, puta, ela tem atuação nos Estados Unidos como um todo e, puta, todos esses pinguinhos que vocês estão vendo aí, a Prologis atua, né? Então, uma atuação global. E do retorno do fundo, vocês têm estratificado ali o quanto que veio do retorno dos REITs em si, quanto que foi efeito dólar? A gente não tem aqui na apresentação, mas, cara, desses 53%, a gente está entre 5% e 10% que é retorno de dólar. Não mais, eu até chutaria que é um pouco mais para 5%, tá? Então é bem pouco, foi mais o stock picking mesmo. Uhum. E vocês acreditam que no ano que vem ainda existam boas oportunidades? Porque esse ano o fundo rendeu bastante, vocês acreditam que no ano que vem ainda pode vir alguma coisa parecida? Ou as oportunidades estão mais escassas? É uma pergunta muito boa. A gente, sim, tem um viés positivo, não nessa magnitude, mas é um portfólio para entregar entre retorno de dois dígitos em dólar, entendeu? Então, hoje o portfólio tem um retorno esperado de 13%, 14% ao ano em dólar. Tá? Então, a gente vê ainda muito, de novo, né, eu fico repetindo e batendo nessa tecla, mas esses movimentos de crescimento econômico, tem algumas classes que se beneficiam, e a gente vê lease spread, né, subida de aluguel, e vê isso ainda não refletido no preço desses ativos. Então, é um viés positivo, sim. Bom, eu posso também tirar algumas dúvidas, né, de fundo imobiliário, né? Você até mesmo falou, né, que pô, eles andaram apanhando bastante com essa alta de taxa de juros, né? E hoje a gente já vê alguns fundos já com rendimento já beirando 1% ali, né? Alguns já até pagam mais, alguns de CRI, né? E FOF também. Oi? Nosso fundo RBR Alpha, que é o nosso FOF, ele deve, quanto que ele está hoje? 67, ele paga um yield de 0,60 centavos por cota. Isso aí é mais de 10. E assim, bom, e falando até do RBRF, né? Ele está também bem descontado em relação ao valor patrimonial, né? Tá vendo? Tá acho que em torno de 80% do valor patrimonial. Isso. Em torno disso, né? Tem 20% de desconto. O que explica isso daí, esse desconto todo aí do mercado? É racionalidade mesmo? Tem um porquê? A minha indignação é igual a tua, Rafael, porque... Bom, e deixar claro, né, que não é só o fundo de vocês, né? É geral, a indústria como um todo, né? A indústria de fundo imobiliário, ela está passando por uma crise que não aconteceu, né? Nenhum fundo está pagando menos dividendo do que pagava há 1 ano e meio atrás. Pelo contrário, eles estão pagando mais, né? Obviamente que tem fundos melhores e fundos piores, mas colocaram tudo num bolo só e, pum, queimou a classe. Então, assim, a nossa leitura aqui, eu acho que tem alguns componentes que obviamente, podem justificar, mas não justifica essa intensidade como que está acontecendo, né? De novo, voltando lá no que eu falei, infelizmente é uma classe que majoritariamente tem um passivo não profissional, varejo, né? Então, o que acontece é que todo esse news flow ruim influencia, né? Esse juro subindo,
O investidor não profissional fala, pô, não, o juro sobe, queima o fundo imobiliário, ferrou, né? Só que isso acarretou nessa subida de taxa de juro no pré e no curto, no pré e no longo, né? A B abriu demais também, né? E aí teve todo esse movimento de volatilidade política, que agora deu uma arrefecida, mas antecipou essa crise política, com risco fiscal, né? Então, isso fez com que, bom, vocês estão vendo, né? Pessoa física está panicada com investimento alternativo, e fundo imobiliário está nisso. Então, o cara queima e vai para a renda fixa, né? Então, e isso é amplificado no universo de fundo imobiliário, né? Que é um universo que tem pouco institucional ainda, né? Não tem aquele institucional que tem a cabeça mais de longo prazo, que olha mais o fundamento das coisas e dá aquela segurada, né? Mas o IFIX está caindo menos 10 no ano. Eu não sei quanto é que está o Ibovespa. Vocês devem saber. Então tá muito correlato, né? Então, assim, é uma crise que, se você olha fundamento, né? Eu gosto de dar muito um exemplo dos fundos de tijolo de laje corporativa, né? A gente fica na Faria Lima aqui, tá? Cara, a vacância aqui de escritório na Faria Lima está abaixo de 10%, está mais para 5%. O que está acontecendo hoje com o mercado é muito o que a gente achava, né, com toda a modéstia do mundo, né? O que ia acontecer? Teve a pandemia e tal, a galera fechou, mas à medida que a vacinação foi avançando, as pessoas estão voltando para os escritórios. Os prédios estão todos lotados aqui. O preço de aluguel na Faria Lima aqui está subindo. É R$200 o metro em prédio bom. E não tem espaço. As principais entregas que teve, que é um prédio aqui do lado, que estou vendo ele, é o Birman 32, é Leopoldo com Faria Lima. Ficou pronto agora, onde tem a baleia lá, que foi muito comentada, a baleia cromada, estou vendo ela aqui. Até tiveram uns apelidos bonitos para essa obra de arte aqui. O prédio está 100% locado. Tem 90% de ocupação, R$200 o metro. O Pátio Malzone, que é o prédio do BTG lá, foi vendido recentemente, R$40 mil o metro. O outro prédio lá que a XP comprou, que fica ali no Lago da Batata, que é na Faria Lima também, perto do metrô, também, acho que está 80% ocupado, R$180 o metro. Então, assim, não reflete o que... A gente está nesse momento onde o mercado público e o mercado privado está muito arbitrado. Está muito descasado o preço. Se você bater na porta aqui, o cara vai te oferecer a Faria Lima a R$40 mil o metro. Só que você vai em bolsa, você compra o RBR Properties, vou dar um exemplo, que é o nosso fundo de tijolo, com desconto também de 20% sobre o valor patrimonial, ou sobre o custo de reposição, que nesse caso ele é muito parecido. Então, assim, é um momento de muita volatilidade, infelizmente, que, na nossa opinião, não tem muito motivo, é mais essa questão macro. Se você olhar os bons fundos e olhar os fundamentos por detrás desses bons fundos, não tem nenhuma grande, desculpa o termo, Natália, cagada lá dentro. Puta, tem prédios bons, com bons inquilinos, com os contratos, nos prédios bons, em boas regiões, eles vão ser corrigidos em inflação. Na próxima regional vai ser corrigido. Tá? Mas não reflete. E de novo, esse negócio vai se perdurar aí nesse curto prazo, médio prazo. Pelo menos na nossa rendimento até as eleições. Não tem nenhum trigger de curto prazo que justifique esse negócio andar. Então, assim, friamente, é um puta momento? É um puta momento. Para comprar? Se eu tivesse dinheiro, eu tô atolado, né? Se eu tivesse mais recursos disponível, eu montaria a posição aos poucos. Por quê? Porque, infelizmente, eu particularmente, a visão pessoal minha, eu acho que tem um espaço para cair mais ainda esse troço. Esse juro está subindo. Vai continuar subindo. Mas, de novo, vai chegar num ponto que vai ficar aqueles preços, aqueles momentos de entrada que foi 2015, 16, que foi Covid, e eu acho que vai ter agora. Então, assim, RBR Alpha é um bom exemplo. Você compra o RBR Alpha hoje para um yield, para um carrego de 12% líquido, e a gente vai manter esse dividendo de pelo menos 0,60 centavos por cota, pelo menos até meio do ano que vem, isso é dado para a gente. E aí, entre a gente, eu acho que vai até ser o ano todo, ano que vem. A gente tem reserva para isso. Tá? Então, é um yield de 12, 13, se cair mais a cota é 14% ao ano.
pelo menos um catch-up para o valor patrimonial de 15, 20, 25%. Só que eu não acho que esse negócio acontece no curto prazo. Então, olhando um horizonte de 2 anos, puta, eu acho que tem muito ganho de capital na mesa. Muito, muito. Então, sem dúvida, né? A queda tem um pouco de sentido pela alta de taxa de juros, então realmente tem que ajustar ali o yield, né? Mas eu acredito também que parte aí também tem muita gente que entrou pelos motivos errados, né? Aí tem essa questão também, né? Dos alocadores, né? Da venda errada. Muita gente entrou ali, por exemplo, em 2019, todo mundo queria fundo imobiliário. Só subia, pagava um yield bom, tal, produto maravilhoso. Mas olha que interessante, ó. O IFIX bateu o high dele em 2019, os juros era 5,75. A gente não está muito longe disso, entendeu? Concorda? Então, assim... que os juros longos talvez já tenha subido um pouco mais, né? O pessoal já está esperando. Tudo bem, mas não justifica esse drawdown que teve agora, entendeu? Então é doido. O mercado, e eu acho que vai continuar volátil. As pessoas entraram pelo motivo errado e estão saindo pelo motivo errado também, né? Exatamente. Exatamente. E falando do RBRF também, né? Bom, ele faz ali uma gestão. É um fundo de fundos que faz uma gestão ativa lá dentro, certo? Então ele está se movimentando, vendo todo esse cenário, que movimento que ele está fazendo, o que ele está enxergando ali de oportunidade. Se você pegar historicamente, sempre foi uma posição meio 70-30, 65-35, tijolo e renda fixa. Hoje, isso a gente vem fazendo... Posição menor é renda fixa, né? Isso. Renda fixa, Hoje já está meio a meio. Porque a gente já via esse juros subindo, estava 2019, final de 2019 e começo de 20, que estava aquele oba-oba, foi quando a gente mais vendeu fundo de tijolo, né? Porque estava caro mesmo, estava esticado. E hoje a gente está 50-50, portfólio super bem posicionado, é um portfólio que a parcela de renda fixa você compra na curva, né? E a parcela de tijolo você compra com duplo desconto, né? Porque os CRIs são marcados na curva, então o tijolo está embutido, o desconto está embutido no tijolo ali, né? Mas de novo, dá vontade de encher mais a mão de tijolo, porque tem muita coisa descontada, dá vontade, mas é um fundo que a galera precifica pelo rendimento. É aquela equação que a gente tem que equilibrar. O mercado é menos inteligente, né? A gente adoraria aumentar um pouco o risco do fundo, mas teria que penalizar, sei lá, 10 centavos no rendimento. Pô, se eu penalizo 10 centavos no rendimento hoje, para quanto que vai essa cota? Então, é uma equação que hoje a gente acha que está equilibrada, está equacionada, né? Manter esse rendimento de 0,60 com 50% em renda fixa, seja através de fundo de CRI ou CRI direto, e o resto na parcela de tijolo, que tem um retorno esperado hoje na casa de 15%, para um horizonte de 18, 24 meses, entendeu? Então, a gente está se movimentando, a gente está limpando a carteira, a gente se desfazendo de algumas posições, mas também é um momento muito ruim, que de novo, a gente está na tempestade perfeita, porque caiu tudo e está naquele mercado seco, que não tem nem liquidez, está tudo travado, entendeu? Mas o que dá para fazer, a gente faz. O fundo é um fundo de gestão ativa mesmo. E você comentou que a taxa de juros ainda deve subir mais um pouco, até 11, 12 talvez. Vocês acham que essa queda vai durar até estabilizar essa alta ou até as eleições deve continuar assim? Ih, Bruno, essa é difícil. Essa eu não sei. Essa é a pergunta do milhão. Eu acho que vai ter volatilidade, estabilizar. É difícil de responder isso, mas eu acho que vai ter vol para baixo ainda. Sei lá, pelo menos tem que ter pelo menos alguma mínima definição de cenário de eleição, né? Tá arrefecendo, tá mais calmo, né, o mercado, mas o juro continua subindo. Então,
Eu não sei, é difícil te responder essa pergunta. Toda a sinceridade do mundo aqui, tá? Bom, e fazer outra pergunta técnica aí, que também você consegue responder, né? Hoje a gente tem visto, né, as ofertas vindo, subscrição de fundos, e estão vindo abaixo do valor de mercado, né? E os investidores falam, meu, fica louco de entrar e tal, né? Por que o pessoal está vindo ao mercado com valor abaixo? Eu sei que tem uma questão técnica, né, que o valor da subscrição ele tem uma regra, né, para ser esse valor, não é? Depende, né? Às vezes isso consta no regulamento, normalmente, já uma pré-definição clara de como é que você precifica Varia de fundo para fundo? Varia de fundo para fundo. O alfa, por exemplo, nos últimos 90 dias, né? É uma média dos últimos 90 dias. Então, às vezes, se a cota de mercado nesses 90 dias cai muito, às vezes você está num preço lá de emissão que está muito abaixo do valor patrimonial. E aí é mercado. Mas é muito difícil isso acontecer, né? Normalmente é muito a escolha do gestor, né? Tem gestor que é mais ok em emitir abaixo do valor patrimonial, tem gestores que não são ok com isso, né? A RBR, a gente não emite abaixo do valor patrimonial. Não emite. Isso é pré-requisito. A gente não entende que é uma maneira fair e justa. Fair e justa é igual, né? Uma maneira justa com os cotistas atuais do fundo, né? Então, a gente tem um compromisso aqui com os nossos cotistas de não fazer emissão, não tem sentido. Agora, existem momentos em que, graças a Deus, a gente não passa por isso, em que fundo imobiliário, às vezes o cara tem alguma dívida lá que precisa honrar e está seco, não tem que emitir para honrar a dívida, ele vai ter que emitir fatalmente abaixo do valor patrimonial. E vai de gestor para gestor, né? Mas aí tem... Porque o investidor, ou pessoa física, acho que de maneira geral, não vai entrar para um valor abaixo do valor... Porque, na verdade, misturou dois assuntos que estão correlacionados aí, né? O que eu falei, assim, né, de sair abaixo... Na verdade, sim, desculpa, o valor da emissão estar acima do valor de mercado. Né? Eu acho que eu confundi na hora de falar. Aí você tocou em outro assunto que também é polêmico, né? Disso daí de vir abaixo do valor patrimonial. Fala aí. Que teve a emissão do fundo de crédito, né? Que saiu, depois a cota caiu e ficou abaixo, a oferta ficou acima do que está sendo negociado no mercado, né? Na verdade, tem várias, viu? Saindo que antes de terminar a oferta. Capitana Securities, não é o CPTS? Eu acho que teve também essa situação, mas não é o único, não. Tem vários que estão vindo ao mercado com o valor da subscrição acima do valor de mercado. Aí só entra quem é desinformado daí, né? Quem só vai subscrever cota quem é desinformado. E isso é um negócio bizarro, porque, cara, a maioria dos investidores vai escutar o que você vai falar para ele, o assessor vai falar para ele. O nego não tem ideia, entendeu? A maioria, muito poucas pessoas que falam, não faz sentido isso. Para a gente é muito óbvio, é irracional. Mas a maioria dos investidores, cara, os assessores, eles colocam. Uhum. Não, mas legal, que eu fiz a pergunta, eu troquei aqui a ordem das coisas e você tocou em outro assunto que é polêmico também, isso daí de vir abaixo do valor patrimonial. Essa história de valor patrimonial de emissão é sempre polêmico. O justo mesmo é o gestor não emitir abaixo do valor patrimonial. Que daí você está alinhado com os cotistas que estão com você não prejudicou ninguém, entendeu? Sim. Mas existem algumas especificidades de momentos de fundo para fundo e até daí como é que eu posso dizer aqui, de perfil de gestor que toca o fundo, vamos dizer assim. Bacana. E só uma pergunta, vocês acham que os fundos imobiliários eles cresceram muito nos últimos anos, mas perto do potencial que eles têm, eles ainda são pequenos, né? Vocês acham que no futuro eles ainda podem ter a importância que os REITs, por exemplo, têm nos Estados Unidos, a mesma dimensão? Cara, eu acho que tem tudo para ter, né? Que é um education diário, né? Das pessoas entenderem que a maneira mais eficiente de você investir em imóvel é através de fundo imobiliário, porque você tem gestão ativa, você tem liquidez, né? Você está com um investidor grande institucional
destravando valor, gerando negócio, gerando emprego, fomentando a indústria, não fica naquele nível. Mas tem muita água para rolar, né? A indústria de REIT está 50 anos na nossa frente, né? E não é à toa que ela é 50 vezes maior que a indústria de fundo imobiliário também. Mas, te dar um exemplo interessante, né? Não leve na vírgula o que eu falei, mas conceitualmente, lá, o REIT, né, o Real Estate Investment Trust, ele foi criado, e quando ele foi criado, o governo ele deu alguns incentivos para destravar valor nessa indústria. Um desses incentivos vai muito na linha de que se a gente pegar aqui os imóveis no Brasil e o governo liberar o ITBI quando você tombar um imóvel para dentro de um fundo. Entendeu? Que hoje, se você quiser integralizar, por exemplo, é uma família que tem um prédio e ela quer integralizar para dentro do fundo. É como se fosse o fundo comprando esse prédio dessa família. Essa operação de compra e venda gera o ITBI, gera imposto, né? E isso normalmente mela, né? Faz com que a operação se inviabilize. Se você, por exemplo, tira essa... Puta, imagina quanto de valor que você destrava de negócio, de aumento de indústria, tal. Os REITs nasceram embasados numa tese parecida com essa, entendeu? Então, puta, tem muita coisa para rolar, são pouquíssimos investidores, são poucos investidores institucionais ainda, mas uma indústria que, ano após ano, vem crescendo. Dura o Brasil, né, que não colabora, né? Quando dá aquele primeiro voo, cai, cara. Então, nós estamos acostumados, né? Nada que a gente já não tenha visto. Bom, do meu lado, acho que eu não tenho mais perguntas. Mais alguma por aí, Bruno? Não. Tá ótimo. Tá bom, gente. Prazer aí conhecê-los. Rafael, vou falar para o Dani que eu tive contigo. Legal. Prazer, Natália. Prazer, Bruno. Espero que tenha sido proveitoso aí. Qualquer dúvida, vocês contatam a gente. E tamo junto aí, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau.